Carneiro, sou terapeuta bioenergética e esse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os corpos. Vamos lá? Como assim, Sandra, os corpos? Isso mesmo. Para que exista essa estrutura chamada corpo físico, existe de forma estratégica 7 corpos agrupados. Óbvio que não são 7 Sandras grudadas uma na outra. Você não vai conseguir visualizar dessa forma. Mas uma forma compacta, organizada, energeticamente, onde um corpo interage com o outro para que eu possa manifestar vontade, movimentos, pensamentos e ação. Ok? Lembra que em outros vídeos eu já comentei que nós somos energia? Fazemos parte de uma consciência universal? Então, esses corpos sutis, eles vibram em outra vibração. Essa matéria, esse veículo, ela está de uma forma mais compacta, sendo assim ela fica mais densa, mais pesada. Quando acontece o desencarne ou a morte, que é feito o descarte desse corpo, os outros corpos sutis, eles começam um movimento acelerado. E é tão acelerado que já não é mais possível a visualização da mesma forma que a gente visualiza o corpo físico. Tudo bem. Por que eu estou te falando isso? Como terapeuta, eu tenho a necessidade de expor isso para conseguir te mostrar aonde surgem as doenças, as patologias psicológicas, chamadas psicológicas, né? Que são aquelas patologias que a medicina tradicional trata de forma paliativa. Paliativa é aquela forma que ela trata os sintomas, mas não consegue tratar a causa. Doenças como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, crise de ansiedade, insônia, vícios e entre outras, que são doenças que acometem a parte estrutural psicológica no conceito da medicina, são doenças que são ocasionadas nesses corpos sutis. Por isso que não se acha a causa. Porque para tratar elas, você tem que estudar os corpos sutis e descobrir em qual está o problema. Aí você vai diretamente na raiz. Ficou claro? E é possível, Sandra, tratar essas patologias e descobrir esses problemas? Sim, é. E como ocorre? Da seguinte maneira: somos energia. A espiritualidade que eu falo é energia consciente, que trabalha com o intuito de auxílio ao próximo. Existem técnicas que, agregadas à espiritualidade, é identificado aonde está ocorrendo o problema e é sanado. Uma vez que é sanado esse problema nos corpos sutis, a manifestação no corpo físico deixa de acontecer. Como somos energia condensada, pesada, tudo que acontece de desestrutura, trauma, qualquer outro tipo de doença que acomete os corpos sutis, materializa no corpo físico. É de lá para cá e não daqui para lá. Não é que eu, Sandra, fiquei doente e aí a minha alma adoeceu. Muitos utilizam o termo alma. Não é assim que acontece. Vou dar uns exemplos. Eu gosto dos exemplos porque clareia a mente das pessoas. Uma criança sofreu um trauma com 10 anos de idade e ela cresceu. E ela tem um problema no seu corpo energético, que foi o trauma, porque ela cresceu. Ela continua vivendo a vida, mas aquele trauma está lá, no corpo energético, no corpo sutil. Energético e sutil é a mesma coisa.
fazer para tratar esse trauma dessa pessoa? É dar medicação para ela, via oral? Vai melhorar. Mas o trauma continua lá. Eu tenho que ir direto na ferida, apresentar uma forma de sanar aquela ferida e que funcione. Deixou de existir lá, não manifesta mais aqui. Essa é uma das condições. Existem outras condições que eu vou falar de forma bem rápida aqui para não tomar muito tempo de vocês, mas que fique esclarecido. Como espírito que somos e consciência, toda vez que eu encarno com uma personalidade para aquela vivência. Quando eu desencarno, que eu faço o descarte desse veículo chamado corpo físico, o meu corpo é sepultado, a personalidade a qual eu vim para a vida fica no extrafísico. Quando eu resolvo encarnar novamente, eu tenho uma nova personalidade. E assim consecutivamente. Se hoje eu tenho um trauma na minha vida como Sandra Carneiro, ou eu tenho qualquer problema que fica agregado na minha consciência, na minha personalidade, e eu desencarno, quando eu nasço, quando eu volto com a personalidade nova, eu não tenho a memorização da vida anterior, porque eu estou dentro de uma das leis universais, que é a lei do esquecimento, mas eu sou conectada com aquela personalidade que existiu por energia, como se fosse fios energéticos. Então eu tenho sensações que não condizem com a minha vida atual, porque é da personalidade. E eu não sei explicar por que eu tenho essas sensações, porque eu não tenho lembrança disso. Por que eu estou falando isso? A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório falando de depressão, eles expõem que sente um vazio. É uma tristeza muito profunda. E quando você vai observar, que você vai estudar o caso do paciente, você consegue captar na personalidade anterior dele, de vida existente, aonde aconteceu o problema e agora ele está só revivendo, na verdade, a sensação. Então, a gente sana o problema da personalidade que teve o problema, acabou a sensação do paciente. Isso é o suficiente? Não. Por que não? Porque junto com isso, com toda essa estratégia de limpeza da espiritualidade e técnicas, a pessoa que vai buscar um tratamento tem que ter consciência que se ela está naquela situação, foi porque ela chegou lá. E se ela for limpa e sair de lá bem e continuar fazendo o que ela vem fazendo, ela vai chegar no mesmo lugar em que ela se encontra. Certo? E como fazer para que isso não aconteça? A pessoa tem que se conscientizar. Olhar para trás e analisar tudo que ela fez. Levou ela ali, naquela situação. O que ela pode fazer de diferente e de melhor para não vivenciar isso de novo? Isso não é difícil. Isso é até prazeroso, porque a partir da hora que você começa a ingerir informações que te conectam com você mesmo, você deslancha. Você tem uma outra qualidade de vida. Então, repetindo, todas doenças que acometem o psicológico, que é a forma chamada pela medicina tradicional, são doenças desenvolvidas nos corpos sutis que materializam no corpo físico e são sim possíveis de cura. Por que eu falo possível? Porque uma parte é da espiritualidade do terapeuta
a outra parte é do paciente. Aqui não existe aquele termo, estou pagando, pronto, acabou, não existe. Não é assim. Se não houver uma junção, o interesse, a vontade de ser curado, não é. Só a minha vontade de curar uma pessoa esbarra na falta de vontade dela, neutraliza. É possível? É possível. Isso eu não só vivenciei em estudos, mas na prática. Ok? O que eu tinha para falar de corpos sutis dentro dessa ideia é isso. Talvez haja até um vídeo 2 para falar a manifestação de cada um desses corpos, o que acontece depois do desencarne com cada um deles. Mas por hoje é só isso. Se você gostou, compartilha com alguém, um familiar, um amigo,